Muito bem, pessoal. Vamos então dar continuidade ao estudo do livro Vereda Familiar, né? Nós vamos falar agora do capítulo 25. No capítulo 25, oração, oração em família, né? Oração em família. O último foi Divina Presença no Lar, né? E agora a oração em família. Certo? Então vamos lá, vamos começar. Todos estão ouvindo bem, né? Tá tudo ok, né? Tudo tranquilo? Tá jóia. Ok, perfeito então. Vamos lá. Capítulo 25, a oração em família, tá? Luz inapagável passa a brilhar sobre o lar, onde perduram as vibrações da prece. Olha, luz inapagável passa a brilhar sobre o lar, onde perduram as vibrações da prece. Olha que importante, né? A gente acende a luz mesmo no nosso lar, né? Se nós oramos, se nós mantemos essa luz da oração, que passa a brilhar, né? E gerando essas vibrações tão positivas, tão importantes, né? Para o nosso equilíbrio. As famílias que estão passando por diversas dificuldades, muito importante que acendam a luz da oração, né? Ondas permanentes de harmonia envolvem o ambiente familiar que instala o hábito salutar da oração. Não adianta a gente reclamar do que não está acontecendo, do que está acontecendo, né? Não adianta a gente reclamar desse ou daquele elemento do lar que não está ajudando, que não está... Nós precisamos, nós fazermos alguma coisa, né? E, em primeiro lugar, gerar essas ondas permanentes de harmonia que envolve um ambiente familiar que instala o hábito salutar da oração. Existe algo, por exemplo, que os pais podem fazer, independente dos filhos, o filho difícil, a filha difícil, que não aceita, que não quer, mas existe algo que os pais podem fazer, se quiserem, né? Fazer uma prece todo dia, fazer uma leitura todo dia do Evangelho, né? Ou pelo menos uma vez por semana, tá? Mas quanto mais a gente fizer, né? Quanto mais assim a gente manter constante a oração, melhor para o ambiente, né? Saúde espiritual Saúde espiritual inarredável costuma penetrar as almas que no reduto doméstico se aliam aos benefícios da prece. Saúde espiritual inarredável costuma penetrar as almas que no reduto doméstico se aliam aos benefícios da prece. Então aqui ela está exaltando a princípio, né? São 3 parágrafos aqui para animar a gente, né? Para ver se anima o cidadão a começar a orar em casa, a utilizar-se da bênção da oração, né? Falando dessas ondas permanentes de harmonia, a luz inapagável, a saúde inarredável, olha só, são estímulos que ela está dando para que a gente se anime a começar a utilizar mais a oração, né, Serei? É lamentável, aí começa a nossa realidade, né? Primeiro ela dá uma maciada, agora começa a nossa realidade, né? Ela começa a falar da nossa realidade aqui, ó. É lamentável, aqui é relegada a oração em grande número de lares pela terra inteira, né? Então, olha lá, agora a nossa realidade. É lamentável o olvido, o esquecimento, né? Aqui é relegada a oração em grande número de lares pela terra inteira. Então os espíritos estão dizendo aqui, Teresa de Brito, né? Que eles observam que nós esquecemos mesmo, que nós relegamos ao esquecimento a oração.
né? A Maria é somente na oração que nos fortalece ali, entrando em sintonia com Deus, né? A sereia é uma ferramenta tão potente que temos a nosso favor. Muitas vezes nem nos damos conta, né? Isso mesmo, sereia Maria, né? Então, é um recurso extraordinário que nós temos e que nós temos que aproveitar, né? Da melhor forma possível, né? Desculpem. Então vamos lá. Continuando aqui, né? Mesmo em grupos familiares que envergam a rotulagem cristã, falta o aconchego maior com as fontes fecundas de paz em que se converte a oração. Olha, mesmo em grupos familiares que envergam a rotulagem cristã, falta o aconchego maior com as fontes fecundas de paz em que se converte a oração. Entendeu? Quer dizer que mesmo quando nós nos dizemos cristãos, né, Jesus nos ensinou a orar, né, a utilizarmos da oração, mas mesmo nós, quando nos dizemos cristãos, nós temos negligenciado também, né, de entrarmos em contato com essas fontes fecundas de paz em que se converte a oração. Né? Mais do que pode supor a pessoa que ora, a alma que se liga às faixas luminosas do diálogo com Deus absorve desse estuário bendito do mundo invisível as mais profundas messes de recursos aptos a sustentá-la nas lides em que se movimenta no planeta. Olha quanta coisa boa, né, pessoal? E a gente deixando esse recurso, né? Olha quanta coisa boa. Mais do que a pessoa pode supor, mais do que pode supor a pessoa que ora, né? A gente não imagina, na verdade, né, pessoal? Nós não fazemos ideia do tamanho do benefício. Nós não temos real dimensão do que significa a oração para nós. Infelizmente, nós não temos ainda essa real dimensão. Nós vamos ter lá no plano espiritual. Quando nós enxergarmos o manancial de luz, a assistência dos espíritos, a sintonia com as correntes de pensamentos positivos, não é? Aqui nós não temos essa visão clara, lúcida, né? Mas nós podemos, através desses estudos aqui, nós podemos fazer uma ideia, né? Então, mais do que pode supor a pessoa que ora, a alma que se liga às faixas luminosas do diálogo com Deus absorve desse estuário bendito, do mundo invisível, as mais profundas messes de recursos aptos a sustentá-la, nas lides em que se movimenta no planeta. Veja bem, pessoal, o Joel colocou aqui, né? Como na história rastros na areia, né? Ele que nos carrega, né? Nem sentimos, né, Joel? A gente está reclamando, né? Nos momentos de maior dificuldade é Jesus que está nos carregando, né? É verdade. Vocês sabem que em certos momentos da vida a gente se enfraquece. Sabe qual é o enfraquecimento? O enfraquecimento maior nosso é a falta de vontade, é a falta de significado existencial, é a falta de fé, de esperança, é a falta do evangelho, a falta assim, de vontade de ler, vontade de ir no centro, vontade de fazer as coisas, até de conversar com as pessoas. Esse é o enfraquecimento. Né? Esse é o enfraquecimento que a gente fala. Qual que é o fortalecimento espiritual? Né? Fortalecimento espiritual tem a ver com aqueles estímulos que a gente dá, que a gente vive, que a gente recebe do plano espiritual, que a gente se proporciona, no sentido assim, de começar a orar. É preciso alguma coisa nossa, é preciso alguma atitude nossa, né? A gente recebe ajuda de fora, mas é preciso algo de dentro, né? Para que os recursos se multipliquem. Até Jesus, quando ele estava na multidão lá, e o pessoal estava com fome, precisava multiplicar os recursos. Mas aí ele perguntou, o que tendes? O que tendes?
né? Quer dizer, o que você tem? Ah, Senhor, nós temos alguns peixes e uns pães aqui. Aí se multiplica os recursos. Então é preciso alguma coisa. O que nós temos? É preciso algo nosso, né? Tá bom. Mas a gente pega esse pouquinho que a gente tem, esse alguns pães e peixes que a gente tem, a gente não está com muita vontade, a gente não está muito cristão, a gente não está com muita vontade de, né? O que, que a gente já tem dentro da gente? Às vezes é pouquinho. A gente se aproxima de Jesus como aquele que fala, Senhor, né, cura tal pessoa lá, né? Eu creio, mas fortalece a minha fé, quer dizer, eu creio, mas não creio, na verdade, né? Senhor, eu creio, você crê que eu posso curar? Sim, Senhor, eu creio. Mas fortalece a minha fé, porque eu não creio muito, não, né? A gente é mais ou menos assim, né? É interessante que um pouquinho, que aquele grão de mostarda, não é? Aquele grão de mostarda, aquela sementinha de mostarda que pode remover montanhas, a fé do tamanho de um grão de mostarda, é às vezes esse pouquinho que a gente tem, mas que a gente começa a multiplicar. Então a gente vai, mesmo com dificuldade, você começa a fazer prece todo dia, começa a ler uma página do Evangelho pelo menos todo dia, né? É interessante que esses estímulos que nós vamos nos proporcionando, nos proporcionando, né? Vai estimulando a atividade superior, vai estimulando o self, o superconsciente, e desse pouquinho vai se multiplicando. É a multiplicação dos pães e dos peixes que nos alimentam, né? Desse pouquinho vai se multiplicando. Isso é o fortalecimento. Porque aí a gente já começa a acordar com uma vontade diferente, já começa a surgir um estímulo diferente, sabe, um ânimo diferente, uma alegria diferente que a gente não estava tendo, né? Mas veja que é preciso alguma coisa nossa. O que, que nós temos já? Nós temos um pouquinho de boa vontade, então vamos pegar esse pouquinho de boa vontade, vamos multiplicar isso aí, né? Vamos transformar em hábito, né, João? Tá? Isso é muito importante para que a gente possa se fortalecer. E a gente dando esse primeiro passo, os espíritos vão fazendo o resto, eles vão nos levantando, eles vão nos ajudando a caminhar, né? Mas a gente tem que fazer algo, né? É muito importante, algo nosso, né? Tá? Aí a gente já começa a voltar à vontade, a alegria, né? O interesse de melhorar, tal. A gente tem que querer ser melhor, cada dia. Tem que ser uma coisa viva dentro de nós, né? Não pode ser uma coisa morna. Eu tenho que estar todo dia me determinando a agir diferente, a mudar, a melhorar. Todo dia a recomeçar. É muito importante que a gente tenha esse estímulo, né? Esse salutar costume de abrir-se para dizer ao Senhor o que se sente, mesmo sabendo que o Senhor já sabe de todas as coisas, né? Converte-se em exercício maduro de autoconhecimento gradual, em exercício de humildade, que eleva e bendiz a criatura. Olha que importante, né? Então é interessante isso que ela está falando aqui. Vamos ver. O exercício, esse costume, né, de abrir-se para o Senhor o que se sente. Então na oração, nós podemos fazer assim, nós podemos estabelecer esse diálogo com Jesus, ou com Deus, né? Ou com os espíritos amigos, ou com o seu espírito protetor, não importa, o fim vai ser o mesmo, né? Tudo isso vai chegar a Deus, retorna de Deus para nós, Deus está em nós, né? Então olha só, o costume, né, seria o costume de abrir-se ao Senhor, olha, eu estou passando por aquela dificuldade, eu sei que eu também não tenho ajudado muito, que eu estou, né, mantendo certos hábitos infelizes, me ajuda, Senhor, a melhorar, por favor, eu preciso mudar certos hábitos, certos sentimentos, tá? Então a pessoa vai conversando, se expondo a Jesus. Veja bem, isso é muito importante, porque é um exercício de traduzirmos em palavras, de gerarmos consciência. É como se estivéssemos conversando com alguém. Lembra que a gente falava que sempre que a gente começa a traduzir em palavras
as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas dificuldades, os nossos anseios, os sintomas começam a diminuir. Porque o fato de nós traduzirmos essa energia que está nos incomodando em forma de palavra, vai fracionando a energia desequilibrada e vai saindo através da palavra. Palavra é energia fracionada, quebrada. Cada palavra é um pedacinho de energia. Tá? Então os sintomas vão diminuindo. Além do que, nós estaremos conversando e dialogando com o maior de todos os terapeutas, que é Jesus. Ou com o próprio Criador, não precisa nem falar. Dispensa comentários, né? Dispensa referências, né? Então, é um excelente processo psicoterápico, né? Por isso que a oração é excelente recurso terapêutico. Tá? Enquanto nós estamos conversando com Deus, com Jesus, com os Espíritos amigos, nós estamos nos conhecendo. É autoconhecimento. É exercício de conseguirmos falar o que antes nós nem conseguimos falar. Porque nós nem aceitávamos em nós. Nós nem aceitávamos falar para as pessoas por vergonha, por medo de não ser amado, por medo de se abrir, por medo de ver que nós temos certas dificuldades, né? E nós não queremos ver, nós negamos certas dificuldades que temos. Então olha a importância disso aqui que ela coloca, né? Como exercício de autoconhecimento, de autoaceitação e de autotransformação. Tá? É muito importante isso aqui. Mesmo Jesus já sabendo, mesmo Deus já sabendo, né? Os espíritos amigos já sabendo das nossas dificuldades. Mas a questão não é eles saberem ou eles não saberem. A questão é o exercício que nós nos permitimos, de nós sabermos, de nós expressarmos, de nós aceitarmos e nós queremos mudança. Né? É um exercício de humildade, que eleva e bendiz a criatura. Né? Um exercício de humildade. Tá? Vou tomar uma aguinha aqui. Porque quando a gente já se permite dizer, pelo menos para a gente, dos erros que a gente está cometendo, pedir ajuda para mudarmos as situações, é sinal que a gente já está se permitindo ser mais humilde. A gente já está revendo o nosso comportamento, né? Nossa atitude, isso já é um passo avançado. Né? No campo doméstico, pois, ensine a seus filhos, desde pequeninos, tão logo consigam acompanhar os pais, a entoar as palavras da prece, que com o tempo irão compreendendo, adicionando seus próprios sentimentos, valendo-se ao mesmo tempo dessa norma feliz, como fuga das tormentas em si ou em torno de si, ou como bálsamo medicamentoso em face dos padecimentos físicos e morais que acaso lhes esbarre a caminhada terrena. Né? Então, se nós tivermos esse hábito da oração, do autoconhecimento através da oração, desse autoexercício de aceitação, né? Oi, Ju, um beijo, seja bem-vinda. Nós vamos ensinando os nossos filhos também a fazerem isso. Nós vamos dando exemplo para eles e vamos mostrando como fazer, como proceder diante da oração. Tá? E aqui ela fala, né? Devagarzinho, eles vão aprendendo, às vezes, através de fórmulas decoradas, né? É normal isso, né? A criança vai aprendendo a orar. Com o tempo, ela vai adicionando os sentimentos dela, né? Os filhos vão adicionando as próprias características deles. Eles vão acionando o coração, a mente, conforme a conquista de cada um, conforme o que cada um já entesourou no seu coração, né? E eles vão aprendendo essa fuga benéfica, que é uma fuga benéfica, né? Tem a fuga que faz mal para a gente, que é a fuga de nós nos conhecermos, a fuga de nos aceitarmos, a fuga de nos transformarmos, é uma fuga negativa. Aqui no caso, essa fuga que ela está falando
É uma fuga positiva. É quando a gente foge, né, das situações afligentes para o recurso da oração. Então a gente usa essa fuga benéfica aqui. A gente foge das aflições e encontra a bênção, o porto seguro da oração. Dos pensamentos negativos, né, Flor? A gente foge dos pensamentos negativos, no sentido de evitarmos aquele turbilhão que nos aflige, que nos envolve. Então a gente sai desse turbilhão, né? Cala a boca das ansiedades que clamam vozes incongruentes e faça silêncio para orar. Não é assim que fala aquela oração lá, né? Cale a boca das ansiedades que clamam vozes incongruentes e faça silêncio para orar. Né? Então é isso, a gente sai daquela confusão e busca o refúgio da oração. Né? Porque às vezes a tormenta está dentro da gente e às vezes está fora da gente, ao nosso redor. Não importa, nós podemos usar o recurso da oração. Né? Devemos usar. Ou como bálsamo medicamentoso em face dos padecimentos físicos e morais, que acaso lhes esbarre a caminhada terrena. Quer dizer, quando nós estamos padecendo física ou moralmente, ou os dois, utilizemos a oração. Né? Muito importante. A Silvia, situações que ficam nos corroendo, né, Silvia? Exatamente. A Maria, assim, até os espíritos amigos têm mais recursos para nos ajudar. Verdade, Maria. Isso é uma realidade, porque muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, mas tão aflitos. Tem até uma mensagem do Emmanuel, que ele fala num dos livrinhos dele do Evangelho, que ele fala assim que Deus fica esperando a gente se acalmar. Que Jesus fica esperando a gente se acalmar. Lógico que Ele nos ajuda a nos acalmar também, mas existe algo também que nós temos que fazer, que é nosso, né? Nós temos que nos ajudar também, né? A gente tá pedindo, mas às vezes tão desesperado, tão aflito, né, que é até difícil, muitas vezes, de nós encontrarmos o alívio, porque nós temos que oferecer algo também. Né? É como a gente querer socorrer uma pessoa que está se afogando lá, né? É difícil socorrer porque a pessoa, daqui a pouco, se descuidar, ela afoga a gente junto, né? Então, a gente precisa usar recursos para a gente se acalmar, né? Para elevar mais a vibração e poder usufruir mais desse manancial, né? Então, vamos lá. Tina, estou passando por uma coluna e percebo que me acalmando fico melhor. Sim, a parte emocional é muito importante, né? Para qualquer problema físico, espiritual, emocional, né? Assim, mental, né? Comportamental, o equilíbrio das emoções é muito importante. Então vamos lá. Ensine-lhes a não fazer da prece um conjunto de palavras inócuas, das quais a sincera compenetração não faça parte. Tá? Então, olha só, para a gente ensinar quando a gente for fazer a prece, não ser apenas um conjunto de palavras vazias, inócuas, né? Podem até ser bonitas, mas não há sentimento, não há o coração da pessoa, né, nas palavras, né? Nós temos que fazer essa compenetração, nós temos que nos autocompenetrarmos, darmos um significado mais profundo para a oração, né? Emmanuel fala também que nós não devemos acionar a prece como se fosse uma vassoura, né? Como a gente faz todo dia na nossa casa, né? Que a gente pega uma vassoura e vamos limpar a casa, tá? A prece não é uma vassoura. É mais o que a Teresa de Brito falou no início. É motivo, é oportunidade de autoconhecimento, de adesão à proposta do Cristo. Não é apenas um recurso de fora para limpar as vibrações, né?
É um recurso de dentro para autoconhecimento e autotransformação. Esse é o sentido profundo da prece, né? É lógico que ajuda a limpar, também ajuda a iluminar, a suavizar, mas não é o significado principal da oração. A oração principal dela é autoconhecimento e autotransformação. Adesão íntima ao programa de Jesus, né? Deixa eu ver aqui. O Acer colocou, temos que serenar nosso interior para poder encontrar as soluções. Verdade. A sereia meditação tem me ajudado bastante a orar melhor, porque vai serenando, acalmando a mente. Muito bom, sereia. Ok. Muito bem. Bom dia, Wagner. Um abraço. O Joel, a prece é alimento da alma. Ok, isso mesmo, Joel. Perfeito, né? Então vamos lá. Mostre-lhes que, por ser valiosa, a prece deve ser entoada ou emitida em regime de unção íntima. Olha só, em regime de unção. Nós temos que estar ungidos de sentimento profundo, não é? Isso é muito importante. Em regime de unção íntima. Fazendo silêncio no aposento do coração, para que aprenda a ouvir as respostas das alturas, que podem ser imediatas ou encontrarmos pelos caminhos, né? Então, nós podemos orar, é gostoso assim, a gente orar e depois a gente silenciar a mente para escutar a divina resposta, como diz o Divaldo, né? Orarmos, quem ora fala, né? E depois quem medita ouve. Muitas vezes eu uso a oração, me preparo, né? A oração eu uso para estabelecer esse contato superior, gerar essa luz, né? E aí a gente prepara o ambiente, o nosso ambiente interior e exterior, né, para a meditação profunda, que é quando nós ouvimos a linguagem divina, que é o silêncio, né? A Joana de Anjos, ela fala, nunca é demais a gente lembrar, no livro Ser Consciente, ela fala que o homem fala e produz ruído. É nobre e útil quando se comunica, mas se agiganta se passa a viver em silêncio mental. O homem fala, né, e se comunica, né, faz ruído e se comunica, uma coisa assim. É nobre, não, o homem fala e produz ruído. É nobre e útil quando se comunica, mas agiganta-se se consegue viver em silêncio mental. É assim que ela fala. Então é um importante recurso que nós temos, né? Ok, Serei, um abraço. Afervore-se a oração em seu lar, seja na estação feliz das alegrias domésticas, seja nos momentos ou nas quadras de testemunhos difíceis. Né? Afervore-se a oração em seu lar, seja na estação feliz das alegrias domésticas, seja nos momentos ou nas quadras de testemunhos difíceis. Momentos bons é quando nós compartilhamos a mesa de Jesus, né? O pão da alegria, do bem-estar, né? Os momentos difíceis, os momentos de testemunho, em que nós também usufruímos de inúmeros recursos divinos da providência, né? Do amparo superior. Muitas vezes nem suspeitamos o quanto temos sido ajudados, né? Mas sempre devemos orar. Sempre devemos usar esse recurso, né? Evite demonstrar aos seus familiares qualquer ansiedade injustificável para quem ora. Evite demonstrar aos seus familiares qualquer ansiedade injustificável para quem ora. Gente,
Ansiedade não combina com paz. Se a pessoa falar assim, olha, eu estou ansioso para viver em paz, você pode ter certeza que essa pessoa desse jeito ela não vai encontrar paz nunca. Porque a ansiedade não combina com paz. Então, prece é momento de cultivo de paz. Se vocês fizeram a prece ansiosa, já não estarão usufruindo dos benefícios da prece, né? A prece já vai estar permeada de emoções, de sentimentos desencontrados que não permitem usufruir do que ela tem de melhor, tá? Então, às vezes um familiar vai fazer a prece, você fica lá ansioso e mexe a mão e ajeita a cadeira e, né, e fica lá fazendo barulho e bocejando, e o outro fazendo prece lá, e você ansioso e olha no relógio e não acaba essa prece, né? Então, às vezes as pessoas vão fazer a prece, demoram mais na prece, mas tudo bem. Tudo bem, tá certo que a gente não deve, não é pelo muito falar que nós vamos ser ouvidos, né? Jesus ensinou isso. Tem um modo de orarmos de um modo equilibrado, né? Sem multiplicar muitas palavras. Mas, se a pessoa ainda está aprendendo a fazer oração, nós não vamos ficar ansiosos, né? Não combina a ansiedade com o momento de prece, né? Vamos sim vamos usufruir, aproveitar aquele ambiente gostoso, aquele silêncio tranquilo, em que todo mundo vai acompanhando a prece que a pessoa está fazendo, né? Isso é muito legal, né? Entregue-se incondicionalmente ao Pai Criador, realizando a parte que lhe cabe nos cenários de sua vida, certo de que aquilo que pedindo na oração não obtiver, é que você não está no momento ideal de receber as bênçãos que busca. Emmanuel até diz que a demora em obtermos aquilo que nós estamos pedindo é porque a espiritualidade está construindo a situação, está produzindo os recursos ou sintonizando-se com as situações mais adequadas para que elas venham de fato a suprir as nossas necessidades. Não sejam apenas paliativos, não sejam apenas situações passageiras, mas sejam resoluções definitivas, né? Realmente estruturadas. Tá? É muito interessante isso, porque às vezes a gente está pedindo, né? E parece, mas está demorando, né? Parece que os recursos, as situações não mudam, tal. Mas é porque a situação está, a gente acha que está demorando porque ela está se produzindo de acordo com o que nós necessitamos de fato e de um modo que virá realmente ajudar. Às vezes não é do modo que a gente imaginava, não é do modo até como a gente queria, mas é do modo como precisava e como seria o melhor para nós. Mas sempre nós temos a resposta às nossas orações, né? Maria, esperar a hora certa, né? É verdade. Florzinha, é que às vezes aquilo nem é bom pra gente, exatamente, dependendo do que a gente pede, né? Muitas vezes não é, nós não estamos pedindo aquilo com discernimento real, de maneira justa, né? Diante do que a gente realmente precisa. Então, Deus vai dando realmente conforme o que é bom para nós, né? Isso, é isso aí. Então vamos lá. Ensine aos seus que a prece não é instrumento para barganhar com a divindade, num regime de trocas infantil. Ensine aos seus que a prece não é um instrumento para barganhar com a divindade, num regime de trocas infantil. Um regime infantil de trocas, né? Porque às vezes, Senhor, olha, eu estou precisando de tal coisa, né? Vamos fazer o seguinte, o Senhor me dá... o Senhor me dá o que eu quero, que aí eu vou ajudar as criancinhas lá, não sei onde, né? A gente começa a barganhar, né? A gente começa, né, Ju? Né, Basta? A gente começa... A gente não, porque eu não faço isso, tá? Sinceramente, eu não faço isso. Aliás, eu acho que eu nunca fiz, ou se eu fiz,
Talvez dê para contar no dedo, assim. Aprendi muito cedo que a gente não deve fazer isso, né? Ficar barganhando a base de troca. Ó, se eu fizer tal coisa, eu faço outra coisa. Não, isso não é hábito meu, não. Né? E os Espíritos falam que é um feio hábito o de barganharmos com Deus. Queremos barganhar com Deus, né? A Ju, eu acho que criança que faz isso. Então, é por isso que ela fala de, de hábito infantil mesmo, né? E nós que muitas vezes ensinamos nossos filhos a barganhar, porque nós ainda temos muitas vezes esse hábito de barganhar. Ah, se você fizer tal coisa, eu te dou um beijo. Se você fizer, aí você é o bonzinho da mamãe, é o docinho de coco do papai, não é? E a gente fica ensinando essas barganhas com afeto, essas barganhas com dinheiro, essa barganha. E a gente quer barganhar com Deus também, né? Só que é um feio hábito que a gente tem, tá? Então ensine aos seus que a prece não é instrumento para barganhar com a divindade, num regime de trocas infantil. A prece é uma forma de comunicação. Quanto mais honesta, mais alta. Quanto mais alta, melhores os seus resultados. Né? Olha só, quanto mais honesta, mais alta. Maior o alcance da prece. E quanto mais alta, né, melhores os seus resultados. Olha só, então aqui a gente tem uma dica importante, né? Independente de sua oração diária e íntima, aproveite o encontro de sua família uma vez que seja por semana, né? Uma vez que seja por semana, no mínimo uma vez por semana, né? Pelo menos, né? Uma vez por semana, independente das suas orações, que devem ser diárias. Aliás, dizem os Espíritos que a gente deveria orar na mesma proporção que a gente se alimenta. A gente deveria orar na mesma proporção em que a gente se alimenta. Né? Então, quem gosta de fazer 10 refeições por dia, aproveita e já faz 10 orações por dia. Quem gosta de fazer 6 refeições, 4 refeições, 5 refeições. Assim, ó, é o café da manhã, o lanchinho no meio da manhã, almoço, lanchinho no meio da tarde, janta ou lanchinho no final da tarde, né? Depois tem a ceia. Ai, ai, não é, pessoal? Aí varia conforme o gosto do cliente, né? Aí os nutricionistas falam, tem que comer de 3 em 3 horas, né? Aliás, depender de algumas pessoas, a gente passa o dia só comendo também, né? Ai, ai, mas é isso aí. Mas lembrar sempre de orar. A ideia é essa, né? Não vai fazer mal pra gente, só vai ajudar a gente a manter a nossa vibração elevada, né? Então, pelo menos uma vez por semana, em qualquer dia, em qualquer horário, que possam estabelecer para a prece em conjunto. Tá? Diante da mesa posta do Evangelho de Jesus, recolherão você e os seus os mais sublimes e valiosos recursos da divindade, para que consigam dar conta dos múltiplos compromissos da presente reencarnação, sem perda de tempo. Né? Então, olha só, o Evangelho de Jesus, né? Na obra do André Luiz tem um conceito dos espíritos amigos lá que eles falam assim, né? Tem um deles lá que fala assim, que o Evangelho dá equilíbrio ao coração. Às vezes a gente não sabe como agir, às vezes a gente não sabe o que fazer, como se portar, as emoções desencontradas, o Evangelho dá equilíbrio ao coração, equilibra o sentimento, né? E com o Evangelho de Jesus, né, nós recolheremos os mais sublimes e valiosos recursos da divindade para que consigamos dar conta dos múltiplos compromissos da presente reencarnação, sem perda de tempo. Quer dizer, ele nos estimula a trabalharmos, a estudarmos, a aprendermos, a convivermos, a amarmos, sem perda de tempo. Até a descansarmos de forma positiva, a termos lazer de forma equilibrada,
sem perdermos tempo. O perder tempo aqui não quer dizer descansar, viu, gente? Às vezes a pessoa acha que, mas então não posso perder tempo e fica trabalhando o dia inteiro, a noite inteira, né? E não posso perder tempo, não posso perder tempo, que tem que... Calma lá, né? A coisa não é assim também, não é uma sangria desatada, né? Até descansar é importante, mas nós temos que aproveitar bem o descanso. Quantas vezes a gente aproveita mal o descanso e depois do descanso a gente fica mais cansado do que a gente estava antes, não é? Interessante, né? A gente sai do descanso mais cansado. Então é hora da gente parar e rever como que nós estamos aproveitando esse descanso, né? A florzinha parece o senhor Coelho do Alice no País das Maravilhas, né? Sempre atrasado, né? É verdade. Então vamos lá. Orar é nobre condicionamento. Orar é nobre condicionamento. Pessoal, na nossa vida, tudo é condicionamento. O respiratório, a gente vai se condicionando, a nossa condição física, o acordar, do dormir, do comer, do falar, do pensar, tudo é condicionamento. Nós vamos nos condicionando, tá? Nós vamos nos condicionando. Nós vamos nos habituando. A prece é nobre condicionamento. Até quando a gente desencarnar, se a gente tem o condicionamento da oração, quando a gente desencarnar, muitas vezes a gente não percebeu que desencarnou, mas você tem o hábito da prece, você tem o condicionamento da prece, você está habituado a orar. Você sentiu uma coisa diferente, eu vou fazer uma prece que eu não estou bem. Pronto, já recebe a ajuda dos espíritos amigos, né? Você tem esse condicionamento de orar. Entendeu? Você vê que até quando a gente desencarna é importante, né? Porque a gente já tem o hábito, né? Qualquer dificuldade lá você já usa desse hábito e já ajuda, né? Na vida após a morte, né? Então, orar é nobre condicionamento harmonizando-nos com o infinito. Orar em família é ver derramar-se sobre ela o cálice aurífico, o cálice de ouro, né? O cálice aurífico dos céus, acondicionando-nos nesse imenso bojo de ventura que o Cristo traz ao visitar-nos. Né? Então nós temos que imaginar que é o Cristo que está nos visitando quando nós oramos. Né? Orar em família é ver derramar-se sobre ela o cálice aurífico dos céus, acondicionando-nos nesse imenso bojo de ventura que o Cristo traz ao visitar-nos. Né? Ensine seus entes queridos a se utilizarem das formidáveis bênçãos que movimentamos para o equilíbrio e para a presença da luz em nosso cenário doméstico. Então vamos ensinar aos nossos entes queridos a se utilizarem da oração, né, desses recursos aí para equilíbrio e para a sintonia com as bênçãos do alto. Né? Muito bem, pessoal, é isso então. Nós temos aqui mais alguns estímulos, né, dos bons espíritos. Semana que vem nós vamos falar do capítulo 26, Enfermidade na Família. Tá? Semana que vem, enfermidade na família. Então nós agradecemos a todos pelo carinho de todos, pessoal no Facebook, quem estiver participando com a gente, receba o nosso abraço. Quem vier a ouvir o áudio e o vídeo depois também, um grande abraço, obrigado por sempre estar conosco. E vocês que estão aqui na salinha, como sempre, né, nossa gratidão, nosso carinho, a Florzinha, a Maria, o Joel, João Meme, a Silvia, a Diana, o Acer, a Val, Miriam, Beli, Nando, Aprendiz, Só Menezes, a Dulce, a Zélia, Ana Isabel, Belatine, Sandra, a Amada Amiga, o Marcelo, a Tina, a Ju e o Wagner. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Até mais.